Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de planejamento. Hoje nós vamos falar do modelo das 5 forças de Porter. Esse é o Michael Porter, tá? Não confundam, 5 forças de Porter. E quais são essas 5 forças de Porter? São essas que estão aparecendo aí na tela agora. Poder de barganha dos fornecedores, poder de barganha dos clientes, ameaça de novos entrantes, ameaça de produtos substitutos e rivalidade entre os concorrentes. E quais são as funções dessas 5 forças de Porter? Para Porter, elas servem para analisar sistematicamente o ambiente da organização, e o Porter chama a organização normalmente de indústria. Para ele, a estratégia de negócios dessas organizações devem ser baseadas na estrutura do mercado onde elas se encontram. Daí as 5 forças de Porter que a gente viu. Vamos falar de cada uma delas. Vamos começar pela ameaça de novos entrantes, primeira força. Para entrar num determinado ramo de negócios, as empresas elas têm que passar por cima daquilo que a gente chama de barreiras à entrada. O que podem ser essas barreiras à entrada? Economia de escala, requisitos de capital, de lealdade aos clientes, às marcas, etc. Barreiras elevadas podem desencorajar a entrada de novos concorrentes, de novas empresas em um determinado mercado. Barreiras mais baixas conduzem a elevada competição. Só para a gente entender, vamos dar alguns exemplos aqui. Imagina que alguém queira abrir uma lanchonete, ou que queira ter um carrinho de refrigerantes na praia. É difícil para alguém conseguir abrir uma lanchonete ou ter um carrinho de refrigerantes na praia? Ele precisa de uma licença para trabalhar, ele precisa de um local, ele precisa de um certo dinheiro. E se ele quiser abrir uma fábrica de refrigerantes para concorrer com grandes multinacionais? As barreiras de entrada são maiores. Ele vai enfrentar a lealdade dos clientes a essa marca, vai precisar de uma rede de distribuição muito maior, de um volume de capital muito grande. E se ele quiser explorar petróleo no mar? A gente pode ver que as barreiras de entrada vão ser maiores ainda. Então, quando as barreiras são grandes, elas desencorajam novos concorrentes. E barreiras mais baixas, eu tenho setores em que eu vou encontrar mais competição. A segunda força é o poder de barganha dos fornecedores. Os fornecedores eles querem sempre cobrar preços mais altos possíveis pelos seus produtos. E a empresa ela quer pagar o preço mais baixo possível. Então surge uma luta de poder entre a empresa e os seus fornecedores. Para onde vai a vantagem? A vantagem vai para o lado que tem mais opções ou com menos a perder após o término da relação. Alguns exemplos disso. Um fornecedor de produtos que a gente consome no supermercado, qualquer produto que você quiser, uma grande empresa. Aonde ele vai conseguir cobrar preços mais altos? De uma grande rede de hipermercados ou de um pequeno mercadinho de bairro? O fornecedor vai ter um poder de barganha maior com um pequeno supermercado do que com uma grande rede, porque a grande rede possui uma força maior e consegue negociar menores preços em relação ao seu fornecedor. A terceira força, ela é o contrário da segunda. Ela vai falar do poder de barganha dos clientes. Os clientes, eles querem que o preço baixe e que a qualidade suba. E a capacidade de um cliente conseguir isso depende muitas vezes da quantidade que esse cliente compra, da sua informação e da sua disposição de experimentar alternativas, marcas alternativas ou novos fornecedores. Aqui então a gente vê que se a gente considerar o hipermercado e o pequeno supermercado como clientes de fornecedores, o grande supermercado tem um poder de barganha maior. E a questão da quantidade? Se eu comprar uma quantidade menor,
eu vou pagar um preço maior em alguns produtos do que se eu comprar uma grande quantidade. É a diferença, por exemplo, entre atacado e varejo e os preços praticados nos dois tipos de estabelecimento. A quarta força, ela é a ameaça de produtos substitutos. A concorrência, ela vai depender da extensão até a qual os produtos de uma indústria são substituíveis por produtos de outra. Quando uma indústria inova, a outra pode sofrer. Olha um exemplo clássico de produtos substitutos: margarina, manteiga, podemos acrescentar aqui requeijão, geleia e essa fatia de pão coberta com um creme de chocolate. Esses são produtos substitutos. Então isso quer dizer que o concorrente de uma empresa de margarina não é apenas outros fabricantes de margarina, mas também fabricantes de produtos que podem substituir ou até tornar a margarina desnecessária. Um outro exemplo, vamos pegar a evolução da maneira como as pessoas ouvem música. Desde o disco de vinil, a fita cassete, o CD, o tocador de MP3, e hoje a maioria das pessoas ouvem música através dos serviços de streaming. A gente vê aqui que quando uma indústria inova, a outra pode sofrer. Então, essa evolução tecnológica da indústria da música foi destruindo os modelos anteriores e foi prosperando nesse mercado. A quinta força de Porter é a intensidade da rivalidade entre organizações concorrentes. Todas as forças anteriores que a gente viu, elas conduzem à rivalidade. E essa rivalidade pode ir desde uma convivência pacífica entre as empresas até uma guerra aberta. Muitas empresas elas vão utilizar diferentes estratégias para manobrar e conquistar posições. Podem atacar umas às outras ou concordar em coexistir. E muitas vezes elas podem, inclusive, formar alianças. Olhe na tela exemplos de empresas que são grandes concorrentes e que têm uma rivalidade muito grande uma com a outra. Vimos as 5 forças de Porter. Agora vamos continuar falando do Porter para falar das estratégias genéricas dele. Para Porter, existem apenas 3 estratégias genéricas que sobrevivem no longo prazo para as empresas. Essas estratégias são as seguintes: 1. Liderança em custo. 2. Diferenciação. E 3. Foco. A liderança em custo, ela tem o objetivo de produzir em custo baixo. Ela é realizada através do ganho de experiência, do investimento em instalações para produzir em grande escala, de se utilizar também economias de escala e da monitoração cuidadosa dos custos operacionais totais. Existem alguns riscos também na adoção da estratégia de liderança em custos. O primeiro deles é a mudança tecnológica, que pode anular um investimento ou o aprendizado anterior. E o aprendizado de baixo custo por novas empresas entrantes no mercado, ou por seguidores, que por meio da imitação ou de capacidade de investimento em instalações modernas, podem superar o meu custo baixo e tomar o meu mercado. Alguns outros riscos são a incapacidade de ver a mudança necessária no produto ou no marketing. Eu coloco toda a minha atenção no custo e esqueço das necessidades do consumidor e de possíveis movimentos no mercado. E a inflação em custos, que estreita a capacidade da empresa de manter o seu diferencial de preço para compensar a imagem da marca do produto em relação ao preço dos concorrentes. A estratégia de diferenciação, ela envolve desenvolvimento de produtos ou serviços únicos, com base na lealdade à marca e na lealdade do cliente. A empresa pode desenvolver uma qualidade mais alta, por exemplo, um melhor desempenho ou outras características que sejam únicas, que os concorrentes não possuam. Qualquer desses fatores pode justificar para a empresa cobrar preços mais elevados. Alguns riscos da diferenciação. O diferencial de custos entre os concorrentes e a empresa
pode se tornar muito grande para que a empresa consiga manter uma lealdade à marca. Os compradores vão estar pagando um preço muito mais caro e não vão ver vantagem nisso. Isso pode acontecer. Outro risco da diferenciação: a necessidade dos compradores em relação ao fator de diferenciação diminui. O que significa isso? Isso significa que à medida que os compradores se tornam mais sofisticados, eles vão querer mais inovações e que aquela inovação da empresa pode ter sido superada já por outra. A imitação também é um risco, porque ela vai reduzir a diferenciação percebida. E é uma ocorrência comum quando o setor amadurece. Uma empresa desenvolve um determinado produto, passado algum tempo, os concorrentes já têm produtos que são semelhantes a esse que foi pioneiro no mercado. Vamos falar também da estratégia de foco. A estratégia de foco, ela é aquela que procura atender segmentos de mercado definidos e mais estreitos. Assim, a empresa pode focalizar grupos de clientes, linhas de produtos ou até mesmo mercados geográficos. A estratégia de foco, ela pode ser na diferenciação, fazendo ofertas que são diferenciadas dentro daquele mercado desejado, ou pode ser também de foco no custo, pelo qual a empresa vende a um custo mais baixo para um segmento de mercado específico. Alguns riscos da estratégia de foco: o diferencial de custo entre os concorrentes que atuam em todo o mercado e empresas que adotam apenas focos particulares, ele pode ser tão grande de maneira que vai eliminar a vantagem da empresa de atender um pequeno alvo ou vai anular a diferenciação. Dessa maneira, grandes empresas, eles podem encontrar, quando aquele foco vale a pena, um outro mercado e dessa maneira ser um concorrente de peso que vai destruir toda a estratégia feita pela empresa que teve aquele foco originalmente. As diferenças nos produtos ou serviços pretendidos entre o alvo estratégico e o mercado como um todo se reduzem. Isso pode acontecer também. Essa foi a nossa aula sobre estratégias genéricas de Porter e as 5 forças de Porter. Espero que você tenha gostado. Poste no comentário suas dúvidas, diga se você gostou ou não e me dê sugestões para melhorar. Agradeço você ter ficado até aqui com a gente e na próxima semana a gente volta com mais conteúdo sobre planejamento. Muito obrigado. Tchau, tchau.